the astronaut. Isso não vai desaparecer. Não importa o quão ocupada, o quão ingrata, o quão brava, estressada, se eu gosto, se eu não gosto, o serviço da casa sempre vai estar aqui e sempre vai precisar ser feito. Não importa se eu sou uma mulher com uma carreira de sucesso ou se eu sou uma dona de casa em tempo integral. Então é melhor aproveitar, é melhor fazer com alegria, é que eu tenho que fazer de qualquer forma. E junto com isso, ainda vem a maternidade. Por mais que eu tentasse fugir das obrigações domésticas, não teria como fugir completamente, porque alguém teria que fazer de qualquer forma. Não importa se seria alguém pago para isso, contratado para isso, né? Terceirizar todo o serviço da casa e toda a criação da minha filha. Então, de uma forma ou de outra, teria que dar um jeito que fosse cumprido, né? No fim do dia, a gente ainda ia precisar de um banheiro limpo. A gente ainda ia precisar de janta, ainda ia precisar de uma casa limpa para dormir, uma cama feita, roupa lavada, mas vai precisar ser feito de qualquer forma. Eu tinha uma massa de pão de hambúrguer, na verdade não era só a massa, né? O pão já estava todo modelado, já tinha passado pelo processo de fermentação, de preparo dele todinho. Então ele tinha dormido na geladeira, já modelado para eu assar de manhã, né? Tirei da geladeira para ficar em temperatura ambiente antes de levar para o forno, para não atrapalhar o crescimento do pão. E na bancada eu tinha a massa do nosso pão de sanduíche da semana, né? Eu sempre faço o pão da semana, então às vezes é o de sanduíche, às vezes é aquele pão rústico, todo de fermentação natural, ou às vezes o de grãos, né, que são os pães mais simples e básicos que eu faço no dia a dia para a semana mesmo. Pausa pro lanchinho da filha, mas eu também quero, porque a outra filha também quer. Algo novo que eu tenho feito aqui em casa, acho que tem umas 2 semanas, estourando 3, assim, novo pra mim, né, que talvez você já tenha esse hábito, mas eu aprendi recentemente. Na verdade, eu já tinha visto há algum tempo a pessoa fazendo isso, né, vocês sabem que eu acompanho a Lisa do Farmhouse on Boone, que é minha inspiração para fermentação natural e fazer os pães e tudo mais. Aprendi muito e ainda estou aprendendo muito com ela. E ela é uma mãe de 8 filhos, né? Nada mais, nada menos do que 8 filhos. E então ela tem muitas dicas de como otimizar o serviço da casa e fazer da forma mais agradável possível, mesmo com todas as crianças em casa, porque ela também faz o homeschooling. Então, enfim, uma das dicas que eu decidi colocar em prática, por mais que eu ainda não tenho tantos filhos quanto ela, né? Ainda estou na minha 2ª gestação, eu acho que vale muito a pena começar a aplicar coisas que melhoram a rotina e coisas que ajudam a gente a dar conta, a encontrar mais leveza no dia a dia, independente da quantidade de filhos que eu tenho, né? Independente da quantidade de anos de casada que eu tenho. Na verdade, eu acho que é um baita privilégio ter acesso a essas informações e dicas logo no começo. Então, eu posso começar a praticar e aprender logo de cara, né? Logo de início, de acordo com que a família for crescendo, isso já está bem estabelecido, já faz parte da nossa rotina, então já vai fluindo desde sempre. Tudo isso para dizer que a dica é deixar descongelando as carnes da semana de uma vez, numa vasilha, numa travessa, na geladeira, né? Eu não gostei muito quando eu vi no começo, por isso que eu não tinha tentado logo de cara fazer. Mas eu resolvi testar, porque, né, tá vindo mais uma criança aí, tudo aquilo que puder ajudar no serviço de casa,
vai ser muito bom. Então, eu testei uma vez, gostei do resultado e sigo fazendo, né? Então, uma vez na semana, tiro lá a quantidade de carnes, proteínas no caso, né? Que eu sei que a nossa família come durante a semana. Não precisa ser 5 cortes diferentes, ou 5 pacotes diferentes, ou 7, um para cada dia da semana, porque a gente não come tudo isso, né? E sempre tem aquele dia ou outro que sobra alguma coisa, então fica pronto na geladeira. Então eu tiro, sei lá, uns 3 pacotes, assim, umas 3 embalagens, porções, misturado, né? Frango, linguiça. Se tiver carne de panela, nesse dia eu tava com muita vontade de fazer uma carne de panela, né? Enfim, o que tiver no freezer, independente se eu tenho plano ou não para aquilo, deixar descongelando aos poucos na geladeira, né? E eu faço assim, o que for descongelando primeiro é o que eu vou cozinhar primeiro, para não estragar, né? Então, tem coisas que levam muito mais tempo para descongelar, principalmente dentro da geladeira. Outras coisas vão descongelar rapidinho, tipo de uma noite para outra, né? Se você tirar à noite, de manhã já vai estar pronta para usar. Então, eu vou vendo aquilo que já está pronto para uso e vou usando, e realmente faz diferença, e facilita muito. Evita de chegar a hora do almoço ou da janta e você querer fazer alguma coisa e tá congelado, né? Ou ter que descongelar às pressas, ou ter que mudar o cardápio que já tinha em mente, simplesmente porque não tem nada tirado. E também, sempre tinha aquela coisa, né? Aquele momento que eu tinha que abrir o freezer e ficar pensando, o que eu tiro para fazer amanhã? Deixa eu ver. E aquela dúvida, eu não conseguia decidir, né? Então, assim, eu achei que até facilita na hora da escolha do que cozinhar, né? Porque já tá ali, eu sei que é aquilo que eu tenho descongelado, então é aquilo que eu preciso fazer. E pelo menos aqui em casa funcionou muito bem. E como eu disse, né? Fiquei muito grata de poder começar a praticar isso agora, né? Pra já colocar em prática e melhorando cada vez mais como as coisas funcionam aqui para minha rotina de dona de casa. E também com os cuidados e alimentação da minha família. Tava só pincelando o ovo, né, em cima do pão de hambúrguer pra colocar ele pra assar. E eu tava testando, nesse vídeo vai ter muitos testes das massas que eu mais faço aqui em casa, né, com o que eu tenho feito também de novo com a farinha, em relação a farinha. Então, eu comecei testando com aquilo que eu sei que a gente come com frequência para ver se nós íamos gostar, né? Porque não adianta nada tentar forçar algo novo na dieta, assim, ou em termos de sabor. Se a gente não gosta, vai acabar desperdiçando alimento. Os pães de hambúrguer eu fiz pra congelar. A gente não comeu nesse dia, nem nessa semana, né? Eu fiz só pra colocar no freezer mesmo, porque a gente tinha acabado de comer hambúrguer, acho que na janta anterior, alguma coisa do tipo. E eu não tinha nenhum pão pronto, como eu gosto de deixar, né? E aí a gente foi lá, comprou pronto no mercado. É muito conveniente, né? Rápido, tá pronto. Não foi tão caro o pão, mas devido à nossa sensibilidade ao glúten, a gente pode esperar, né? Depois, aquele sofrimentozinho, passar um pouquinho de mal no nosso estômago quando a gente come. Ainda assim, de vez em quando a gente sempre acaba comprando ou comendo por conveniência. Tipo, quando vai na casa de alguém, é o que tem lá, né? A pessoa não tem obrigação de fazer fermentação natural pra nós. Então, se estiver na casa de uma pessoa, a gente come. Ou quando acontece assim, como foi esse dia, né? Tipo, a gente queria fazer e não tinha pronto, acabou indo lá e comprando. Então, eu decidi fazer pra já deixar no freezer, que mesmo que a gente tinha acabado de comer, quando a gente quisesse de novo, dessa vez eu ia estar preparada com nossos pães caseiros e de fermentação natural. E tava fazendo ali a barrinha que eu já compartilhei outras vezes com vocês. Só mostrei um pedacinho porque eu modifiquei mais alguma coisa. E isso que é bom, né? A cada vez que eu faço, tá saindo diferente. Não totalmente diferente, mas dá pra colocar castanhas diferentes, grãos diferentes, né?
Dessa vez eu não tinha nem nozes, nem castanha de caju, nem do Pará para colocar dentro. Mas eu tinha amendoim em casa. Então eu coloquei amendoim junto do floco de arroz e da aveia e segui a receita normalmente, né? E para ficar um pouco mais rico e nutritivo, por eu não ter colocado nenhum tipo de castanha, eu coloquei também um pouco de chia e um pouco de linhaça, que caiu muito bem. A gente nem sente o sabor dessas sementes, porque são bem pequenininhas, né? Mas traz algo a mais ali para nossa barrinha caseira, e aqui em casa, pelo menos, todo mundo gosta. É um lanchinho bem prático, que dá tanto para comer fora de casa, quanto deixar lá na geladeira pra gente ir comendo aos poucos mesmo. Quando eu faço o frango assado assim, dia de semana, para um almoço normal, uma janta normal, enfim, eu faço ele bem básico, tempero ele bem básico, assim, sem aquele capricho todo de quando faço um frango pro Natal, por exemplo, né? Mas não deixa de ficar bom, apesar de ter sido feito de forma simples, com um tempero simples que a gente sempre tem em casa, né? Então, ele participou ali daquela bandeja onde eu tirei as proteínas da semana e levou, sei lá, uns 2, 3 dias para ele descongelar na geladeira, né? Até lá eu fui cozinhando as outras coisas e fiz o nosso frango assado ali num dia comum e normal mesmo. Eu gosto de fazer porque a gente pode tanto aproveitar o peito para ir fazendo lanchinhos durante a semana, ou para desfiar e guardar no freezer o peito congelado e desfiado, né? E usar os ossos, a carcaça, para fazer o caldo caseiro, que fica delicioso. A gente economiza uma grana, aproveita o frango inteiro, né? Porque comer o frango e aproveita até os ossos do frango, a pele do frango, tudo. Na mesma semana a gente comeu tanto a carne de panela com batata, quanto o frango acompanhado de purê de batata, né? Teve um tempo atrás aí que a gente ficou um tempão sem comprar e sem comer batata, porque tava caríssima. Mas esses dias estava no preço bom, então compensava mais comer batata do que comer arroz, né? E aí dava para variar também com macarrão e tudo mais. Então a gente vai trocando, não só a proteína, como eu comentei no último vídeo com vocês, mas o carboidrato também, né? Vai de acordo com aquilo que tá valendo mais a pena. Se a gente vê que o quilo da batata tá mais barato do que 1 quilo de arroz, a gente vai comer mais batata do que arroz. E é bom que varia um pouquinho, né? Sai daquele repetição de todos os dias ser o arroz com feijão. A gente pode variar um pouquinho e sempre tentar aproveitar o máximo daquilo que tá mais barato no momento, né? Pra gente conseguir manter uma alimentação decente dentro de casa. E eu tava aproveitando ali uns ovos cozidos que eu tinha na geladeira. Eu tinha feito ovos para minha filha de janta no dia anterior. E ela não comeu todos os ovos. E ela também não come as gemas. Então, eu não esperava que fosse sobrar ovos, porque ela sempre come tudo. E no dia que resolvi fazer a mais, porque ela sempre come tudo, sobrou, né? Então, eu juntei ali com as gemas e fiz uma saladinha de ovos para comer junto com o pão que a gente tinha feito para a semana, né? Eu gosto muito, só eu gosto aqui em casa. Então, não dá para fazer muito porque fica sendo um lanchinho só para mim, né? Falando um pouco sobre maternidade, não é um assunto que eu trago muito aqui no canal, apesar de algumas pessoas pedirem, porque eu acredito que é um lado bem pessoal, bem particular de cada mãe, né? Mas normalmente a minha manhã é totalmente dedicada
a minha filha, principalmente a parte assim da educação mesmo, né? Então a gente faz devocional, a gente lê bastante, a gente brinca bastante, a gente tenta colocar em prática as coisas que ela precisa estar aprendendo na idade que ela tá. Então trabalha bastante coisa, faz bastante coisa, principalmente de manhã. Claro que ao longo do dia inteiro a gente tá parando para fazer coisas juntos, brincar juntas e tudo mais, mas o foco maior é na parte da manhã, porque a minha filha, em particular, tem essa necessidade maior de estar sentado ali do lado junto, atenção total de manhã, né? Ela é assim. Não sei se a minha outra filha vai ser do mesmo jeito, ou enfim, né? Cada criança tem sua personalidade, mas ela tem essa necessidade. E ao invés de eu ficar lutando e, sei lá, fazendo ela chorar e ficando estressada, tentando, por exemplo, fazer serviço, limpar a casa e cozinhar, enquanto ela quer ficar comigo, enquanto ela quer meu colo, enquanto ela quer atenção, e nenhum nem outro seria feito, né? Eu não ia conseguir fazer um serviço de qualidade, não ia conseguir terminar nada, e ela também não ia ficar satisfeita, ia ficar uma criança chorando muito, uma criança estressada, e ninguém ia ficar feliz dentro de casa. Então, para que lutar contra, né? Eu sou mãe, jamais eu vou poder voltar atrás nisso, então eu sou mãe agora para sempre, né? Ela é minha responsabilidade, a educação dela é minha responsabilidade. Deus colocou ela no meu ventre, né? Então eu tô aqui para cuidar dela. E a partir do momento que eu entendi isso, né? Porque não foi desde o começo que eu entendi isso, muita coisa mudou e Deus ajuda a gente a enxergar com outro ponto de vista, né? Dar outra perspectiva para as necessidades do dia a dia. Não adianta eu achar que depois de ter filhos eu vou fazer as coisas da mesma forma que eu fazia antes, na mesma velocidade que eu fazia antes, na mesma quantidade que eu fazia antes, né? Às vezes a gente sofre muito porque quer continuar sendo a mesma pessoa que era antes de ter filhos, quer continuar tendo a mesma rotina que tinha antes de ter filhos. Isso simplesmente não é possível. Pelo menos não de uma forma que funcione e seja boa para todo mundo, né? Então, eu simplesmente aceitei que eu sou mãe, eu quis ser mãe, eu desejei minha filha por tanto tempo. Então, é sacrifício, né? Muitas vezes a gente simplesmente está fazendo um serviço com uma filha do lado. Não vou me livrar dela para conseguir dar conta das coisas. Muito pelo contrário, é necessário que ela esteja por perto para ver e aprender como a vida funciona, como o que a gente precisa fazer e aprender na vida, né, pro dia a dia, para ela levar para ela depois. Então, simplesmente aceitar o nosso chamado e aquilo que Deus colocou na nossa mão para cuidar, para educar e para amar. Não é fácil, mas é necessário. Sobre o que eu tenho feito recentemente com minhas farinhas, misturando um pouco da farinha integral na farinha branca, também para trazer mais nutrição para minha família, para a gente tentar comer um pouco mais saudável. Eu sinto que demos um passo bem grande começando a fermentação natural. Na verdade, o primeiro passo que a gente deu foi de começar a fazer nossos próprios pães e bolos e tortas e coisas assim, massas em geral, o mais caseiro possível, né? Esse foi o primeiro passo que eu dei alguns anos atrás. E aí parti para a fermentação lenta, e da fermentação lenta criei coragem para ir para a fermentação natural. E agora, devido à influência mesmo, porque parece que está se tornando algo bem comum no meio que eu acompanho, de partir para uma farinha cada vez mais integral, eu decidi testar, mas sem ser algo muito, como eu posso dizer, sem ser nada de uma vez, assim, sabe? A gente tá acostumado a comer só a farinha branca, então eu sabia que simplesmente trocar pela integral não ia funcionar, a gente não ia gostar. É óbvio que dá diferença na textura da massa e no sabor da massa se fazer algo 100% integral.
e eu sei que nem eu nem meu marido somos muito fãs do sabor e da textura. Então o que eu fiz é misturar para 1 quilo de farinha branca 1/3 do pacote da farinha integral, e tem sido uma quantidade bem agradável para gente que não está acostumado. Se eu sentir necessidade, eu vou aumentar aos poucos essa proporção de farinha integral para farinha branca, mas eu não pretendo chegar a 100% integral. Talvez um dia eu mude sobre isso, mas até o momento não pretendo, né? Só misturar um pouco mesmo para trazer um pouco mais de nutrição, eu acho que já é suficiente, um pouco mais de fibra também, mas sem exagero, né? E sem mudar de uma noite pro dia, assim, um hábito que envolve gosto, que envolve paladar. E já aproveitei para testar também com a farinha assim misturada nossas massas de pizza, né? Que eu também tenho o hábito de fazer aqui em casa. Então eu queria ver se ia ficar bom, né? Principalmente pizza. Eu não queria comer a pizza e sentir que, nossa, tem algo diferente aqui nessa farinha, nessa massa. Mas não, a gente, depois de experimentar, eu não percebi nenhuma diferença no sabor, né? É só algo da nossa cabeça mesmo, por ver que tem uns pedacinhos marronzinhos ali no meio da farinha, mas não mudou o sabor da massa, que era o que eu mais estava apreensiva a respeito. Eu não fiz essa massa pra gente comer a pizza no mesmo dia, nem no dia seguinte. Na verdade, eu fiz sem ter muitos planos, sem ter dia marcado pra gente comer pizza. Fiz simplesmente porque eu queria testar a massa com uma farinha um pouco diferente e porque eu tava com tempo pra preparar a massa, né? E eu não tinha tantas opções assim de coisas no meu freezer. E é outra dica que eu também tive o privilégio de aprender logo no começo. Aproveita um dia tranquilo para preparar para um dia que não vai estar tão tranquilo assim, né? Então, sempre ter alguma coisa acontecendo, sempre ter alguma coisa sendo preparada para dias que a gente simplesmente não pode ou não consegue fazer alguma coisa e já tem algo ali, né? Tipo, fazer um pão, fazer uma massa, fazer uma receita, mesmo que a gente não precise dela naquele dia, naquele momento, ou no dia seguinte, né? Simplesmente para já ter ali adiantado e encaminhado. Filipenses 2, a partir do 3, diz: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E em 1 Coríntios 10, 24, ninguém deve buscar seu próprio bem, mas sim o dos outros. Eu compartilho esses versículos não para dizer que eu já dominei essas áreas da minha vida e que eu faço totalmente isso com muito bom grado e de uma forma supernatural, porque não, né? Mas é algo que tenho tentado exercitar e melhorar e aceitar na minha vida, porque se Jesus, né, como a palavra disse, viveu assim aqui na terra para servir e humilhar-se e cuidar dos outros e não buscar seus próprios interesses, então não sou eu que devo querer viver
dessa forma, apesar do mundo dizer o contrário para nós, né? E acredito que a maioria de nós, assim como eu, não foi criada com esse pensamento, né? E não foi criada para se tornar uma dona de casa feliz e plena, que ama e cuida da família e da casa, com aquela visão de que está servindo e adorando a Deus ao cuidar e nutrir, né? A abrir mão de si, de fazer coisas para si mesma, para cuidar de um filho, de um marido, agradar alguém com uma refeição, com algo do tipo, né? Muito pelo contrário, acredito que a realidade de muitas de nós foi ver e acreditar que tudo isso era muito estressante, exaustivo, não vale a pena, não leva ninguém a lugar nenhum e que a gente deve buscar muito mais do que isso, como se fosse pouco, né? Sendo que a gente pode desfrutar e utilizar todas as áreas, todas as nossas habilidades, tudo aquilo que Deus nos deu, né? Toda a capacidade intelectual e física que a gente tem para servir a nossa casa, para servir a nossa família, né? Quando a gente se torna mãe, principalmente, quantas áreas da vida que a gente simplesmente é obrigada a aprender, a colocar em prática para conseguir cuidar de um ser humano que está ali na nossa mão, né? E isso não se aplica só à maternidade, mas também em gerenciar uma casa no geral, em manter um casamento saudável. Tudo isso exige muito de nós. E sem Cristo e sem a palavra dele colocada em prática todos os dias, simplesmente não é possível. Eu achei que no fim de semana a gente iria fazer as pizzas pra comer, já que eu já tinha deixado a massa pronta. E eu me preparei pra fazer. Só que a gente saiu à tarde pra levar nossa filha pra brincar com amiguinhas. E o passeio rendeu, né? Ficamos até tarde na casa da amiguinha, conversando com os pais e tal. E a gente comeu bastante lá. Então, quando voltou pra casa, ninguém mais queria jantar. E a gente já estava pronto para começar a rotina da noite, né? Mas minha filha já estava dormindo, meu marido estava passando mal, então ele precisou ir deitar. E eu estava cheia de energia e com vontade de fazer alguma coisa, o que é raro no ponto da gestação que eu tô, né? Normalmente na parte da manhã eu fico meio indisposta, mas a noite tem me dado energia, né? Então eu falei, vou aproveitar e vou finalizar essas massas mesmo que a gente não jantou e ficar pronto. Poderia tanto congelar assim, depois de só ter assado a massa, colocar o recheio em cima e deixar no freezer para o dia que a gente quisesse comer, mas acabei assando tudo mesmo para a gente comer no dia seguinte.